meus amados queridos, bom dia, que o Senhor, nosso Criador, nos abençoe no dia de hoje. E o vídeo é muito especial, porque é um vídeo que vai aproveitar os vídeos passados como sequência, você vai entender e não saia e assista até o final esse vídeo, que é importante para você, tá? É instrução. E não esqueça agora de deixar o seu like, amém? Agora, por favor, e compartilhar esse vídeo, amém? Então assista até o final, se você gostar, compartilha esse vídeo. E eu quero falar exatamente isso, né, que está aí no título do vídeo. Quem controla o sistema de ensino, as escolas, controla o mundo moderno, ok? E isso não é de agora, e isso é desde, né, da criação, desde o princípio, o Senhor sabia disso. E eu quero começar esse texto trazendo para você referências bíblicas. Se você achou que eu ia falar, né, do que você acha convencional aí e tal no mundo, sim, você vai ver algumas coisas, mas no final tem um vídeo, né? No final desse vídeo você vai ter um vídeo de 3 minutos, onde você vai ver uma explanação histórica, né, dos dias atuais, sobre essas questões de como está nossos dias hoje. Então entenda bem o que eu quero dizer. Se você não assistiu os vídeos anteriores falando sobre a estátua de Nabucodonosor, que são divididos em duas partes, parte 1 e parte 2, e o documentário, tá? Tem um documentário sobre a estátua, sobre a primeira visão escatológica. A primeira visão escatológica é exatamente a estátua. Possivelmente você não vai entender o que eu vou dizer aqui nesse vídeo. Então eu te aconselho, volte, para aí, dá um pause, volte nos 2 vídeos anteriores, 3 aliás, né? E assista aí alguns vídeos atrás para você entender o que eu vou dizer aqui agora. Então o primeiro texto que a gente vai usar agora é Gênesis 3,15, que a gente chama de proto-evangelho, né? Proto-evangelho, ou seja, a primeira menção do evangelho. O que é o evangelho? O evangelho são boas notícias. E o que são as boas notícias? Boas notícias são exatamente as instruções, né, que o Criador nos deixou, e que elas vieram através do Messias serem resgatadas, os princípios, os valores e o sistema do reino dos céus para a terra, porque é isso que Jesus fala, né? Que venha o teu reino na terra como ele é no céu. Então existe um sistema, se você acha que não, mas existe um sistema, né, político e um sistema de governo nos céus. Ele é o governante dos céus e ele quer que o governo dele dos céus venha para a terra. Preste bem atenção no que eu estou dizendo, tá? E é exatamente isso que você vai ouvir na oração do Pai Nosso. Venha o teu reino na terra como ele é nos céus. Ele faz esse pedido, ele fala, orareis assim, ok? Ó Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, né? Que o teu reino seja estabelecido na terra como ele é nos céus. Então vamos lá. Aqui em Gênesis 3,15 diz o quê? É o início da profecia, a primeira profecia que o Criador, né, aqui em Bereshit, em Gênesis, nos deixa sobre a questão das sementes, sobre a questão, né, do Messias, a primeira menção. Então diz aqui, porém inimizade entre ti e a mulher. Aqui é o próprio Criador amaldiçoando a serpente, ok? Entre a tua semente e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Agora você vai entender. Você pode já ter ouvido muito falar sobre essa questão dessa profecia, né? Que essa profecia se cumpre na vinda do Messias. Quando o Messias vem, né, Satanás então morde, né, ali vamos dizer assim, simbolicamente o seu calcanhar, porque ele morre, mas ao terceiro dia ele ressuscita e começa então o estabelecimento do reino eterno, né? E ele, depois de 40 dias, é assunto aos céus e se assenta à direita do Criador, o Todo-Poderoso, para começar então o seu sistema de governo, ok? Então você já ouviu isso, ok? Agora o que você ainda não ouviu é que essa profecia também está ligada à estátua da profecia de Nabucodonosor no livro de Daniel, capítulo 2. Como assim está ligada lá? Bom, aqui você vê ele falando sobre que a cabeça seria ferida, né, pelo Criador, e os pés, né, a serpente, né, feriria o calcanhar. Interessante isso, né? Este ferirá a cabeça e tu, porque aqui ele está falando a serpente, tá? Entenda, ele está falando a serpente. E tu, ó serpente, lhe ferirás o calcanhar. Então preste bem atenção no texto para você não interpretar o texto errado.
Como que isso aconteceu então, né, na profecia? Como é que isso acontece então lá na profecia, né, da estátua de Daniel? Talvez esse vídeo fique um pouco longo, se ficar muito longo eu divido ele em dois. Primeiro você precisa entender que logo lá em Gênesis 6, né, eu vou contar a história, não dá para ler, você vai precisar entender uma rápida um prelúdio aqui da história. Então lá em Gênesis 6 é aquela questão, né, dos Néfilins e tal, que corrompe ali toda a raça humana, e é onde o Criador institui a primeira reset mundial, ok? Um reset mundial pelo dilúvio, e a gente também crê aqui que foi uma inversão do campo magnético da Terra, e isso aí depois é outro assunto. Mas enfim, é o primeiro reset mundial, e sob o completo controle do Criador, e ali ele institui a família. Porém, ao longo do tempo, a raça humana volta a se corromper novamente. Eu estou contando rapidamente a história, e aí vem a questão da Torre de Babel. Ele falou assim: eia, subamos, né, e façamos tijolos e construamos uma torre que vá até aos céus. Então, ali você vê que eles eram um só, e aí nada lhe seria impossível. O próprio Criador fala isso, né? Eia, desçamos e confundamos então as línguas. Então, ali começa, então, literalmente, a semente da Babilônia. Inclusive, foi na terra de Sinar, né? Na península de Sin, atual Iraque hoje, ok? E ali, então, a terra chamada terra de Ur dos Caldeus, né? Essa península. E ali, então, o povo se espalha para todo lado, principalmente eles descem para a península abaixo, ali a terra de Ur dos Caldeus, eles descem para a península, parte deles descem para a península de Shinar, ok? Descem, né? Vão para o lado oriental, parte deles, né? Que é chamada de terra de Shin. Conhece? China. Exatamente isso. Então eles vão para o lado oriente da China, né, dos povos ali orientais, aquela região ali da Coreia, por exemplo, lá do Japão, eles vão para ali, parte do povo. Outra parte fica ali mesmo na terra de Ur dos Caldeus, né? Então eles se dividem ali para todas aquelas regiões do Oriente. Isso eu estou te contando a história depois da divisão das línguas. Então pronto, vamos lá. Na realidade eles se espalham por todo mundo, mas ali fica concentrado nessas partes, a concentração maior da população. E nessa região, né, da Eurásia, que é onde aqui a gente vive, né, Europa e Ásia, parte da Europa e da Ásia aqui, começa então na terra de Ur dos Caldeus a ascensão, né, de um império que é o Império Babilônico. Porém, você precisa entender uma coisa. Com o decorrer do tempo, o Senhor escolhe então, né, depois da semente de Noé, da semente, né, de Noa, ele escolhe um homem, né, que era tataraneto de Noa, Abraão. E ele tira Abraão da terra de Ur dos Caldeus, né, a terra então onde começa ali a Babilônia, futuramente. Ele tira Abraão dali. Quando Abraão sai dali, ele fala: farei de ti uma grande nação. E ele dá uma promessa a Abraão: em ti serão benditas todos os povos da terra, na tua semente, né? Debaixo da tua instrução, debaixo do teu comando, debaixo do reino que eu estabelecerei através de ti. Então ele chama Abraão, e nós então somos chamados descendência de Abraão, daqueles que creem nos princípios judaico-cristãos, né? Judaico-cristãos é o nome que é atual hoje. Porém, vamos então né, eu estou resumindo a história para vocês. Então, da semente de Abraão, você tem então o povo israelita, tá? Não, o povo israelita, não é o povo judeu. Os povos judeus eram uma única tribo, tá? São 12 tribos. Então, aqui nós estamos falando dos israelitas. E o que o Senhor, nosso Criador, fala? Não, eu farei de ti uma nação. Ok? Então a visão dele era uma nação que instruísse todos os povos da terra, que estabelecesse, ok, na terra um sistema de ensino. Exatamente isso, né, que vem do céu para influenciar então toda a criação com os conceitos do Criador. Obviamente esse plano sofre alterações por conta, né, da semente contaminada da serpente no pecado na vida de todos nós, porque nós, né, os seres humanos já nascem em pecado. Então, por conta do pecado da nação, que rejeita então a Torá, preste atenção nisso, depois eu vou falar sobre a questão das 7 festas. Então o Criador começa a estabelecer alguns conceitos, começa a trazer instruções
né, ao povo o que eles deveriam fazer, estabelece as festas. E das 7 festas, olha que interessante, nós temos 3 festas de primavera, 3 festas de outono, e tem uma festa no meio que é a festa do Pentecostes, que é exatamente a comemoração no Monte Sinai, onde Moisés desce e entrega a Torá ao povo. É quando o povo recebe nas mãos a instrução, entendeu? A instrução do Criador, que é a Torá. E o nome Torá não significa literalmente lei, o nome Torá significa instrução, esse é o significado. Então, o povo recebe ali no Monte Sinai a instrução. Só que o povo ali no Monte Sinai, eles rejeitam a instrução, falam, não, Moisés, vem a partir de ti, né? E obviamente eles, né, tem a situação do bezerro de ouro, então o Criador, então, naquele momento, ele escolhe a tribo de Levi, que é a tribo de Moisés e Arão, ok? Eles são levitas, Moisés e Arão. Então, o Criador escolhe a tribo de Levi, não mais a nação toda, as 12 tribos, mas uma tribo, né, que vai representá-lo no quesito de passar a instrução. Entenda isso. Então, chegamos aqui em Êxodo capítulo 28 e 29, que o Criador dá então o quê? A direcionamento do qual era a função, né, de Arão. Porque lá atrás Moisés, né, quando ele é chamado, ele fala, não tenho muito bem jeito com a fala, não dou conta de falar direito, eu recebo a sua direção, mas ele falou, então vou levantar seu irmão Arão. Então eles se encontram depois, e Arão tem uma função, que era ser a boca de Moisés. Moisés então, né, recebia toda a revelação do Criador, passava para Arão e Arão passava para o povo. Era assim que funcionava a dinâmica. Então, aqui logo à frente, em Êxodo 28 e Êxodo 29, acho que eu falei Gênesis aí, desculpa, em Êxodo 28 e 29, né, você vê então que o Senhor manda fazer as vestes de Arão e seus filhos, né, escolhe ali uma família sacerdotal, para então, a partir dessa família, começar a trazer sempre a instrução para o povo, que já estava ali pelo Criador, né, que foi escrita. E é interessante que aqui, no versículo 30 do capítulo 29 diz exatamente isso. 7 dias o vestirás, aquele que seus filhos for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda da congregação para ministrar, tá? No santuário. Então a função deles está aqui bem clara, né? A função deles era ministrar no santuário. Não era meramente rituais. Literalmente eles tinham a função de ensinar, de passar o conhecimento, de inculcar, né, na memória do povo a Torá, inculcar na memória do povo, trazer sempre a memória. E ele fala muito bem isso aqui, lembre-se disso como estatuto perpétuo ao longo das vossas gerações, né? Ou seja, estabeleça um sistema de ensino da Torá ao longo das vossas gerações. O Criador já tinha falado isso e obviamente Satã já sabia disso, ok? Então nós vamos então partir agora para a estátua de Daniel. Está lá em Daniel capítulo 2, e aqui, né, é interessante porque aqui a gente vê claramente as questões, né, e você precisa enxergar isso, as questões envolvidas com o sistema de ensino mundial. Então eu contei toda essa história para você chegar nesse ponto aqui. O que isso tem a ver? Quem controla as escolas controla o domínio, o governo desse mundo, obviamente, cosmos, né? A palavra mundo que é um sistema caído. Eu acredito hoje, né? Porque é um sistema caído, mas não era para ser assim desde o princípio, né? O Criador sempre queria que esse reino fosse governado por ele, sempre teve planos de restauração até chegar ao Messias, que foi o plano, né, final para que ele estabelecesse então, né, a preparação da vinda dele, do retorno, a vinda e depois o retorno dele. Então é exatamente disso que se trata essa profecia. Então a cabeça de ouro, né, ele deixa bem claro aqui no texto que é a Babilônia, o Império Babilônico e o próprio rei Nabucodonosor. E por que a cabeça é de ouro? Aí nós vamos começar a entender. Qual era, presta bem atenção, qual era a intenção, né, de todos os governantes, começando de Nabucodonosor, depois Ciro, né, ungido lá, que estabelece então o reino de prata, né, os braços e o tórax de prata, os medos e os persas, depois Alexandre o Grande, e começa por aí. Qual era a intenção de todos esses governantes, todos esses reis? É aqui que mora o X da questão. A intenção deles
era exatamente implantar o seu sistema de governo. Começando então através de algo bélico, né, algo que vinha com poder militar, conquistando, e depois eles passavam o conhecimento da nação. Como que era isso? É exatamente o que está no capítulo 1 de Daniel, você vai entender. Ele não matava todas as pessoas, ele sempre pegava os nobres, os jovens, os jovens. Ele não pegava velho não, meu querido. Ele pegava os jovens de nobre nascimento, Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Foram 4 exemplos desses jovens judeus que foram levados cativos para a Babilônia. Não foi só eles, foram vários jovens de todas as nações que eles conquistavam. Ele trazia os jovens, né, para estabelecer um sistema de ensino, para eles começarem então a ministrar, né, todo o sistema de governo da Babilônia pelos povos que eles conquistavam. Então a cabeça de ouro, depois você vai entender por que a cabeça era de ouro. Então essa era a ideia, né, satânica que estava por detrás do governo babilônico de Nabucodonosor e de todos os outros governantes que vieram depois dele. Só que Nabucodonosor não consegue estabelecer isso. Ciro, depois do Império Medo-Persa, também não consegue. Por quê? Porque tem, né, a influência do Criador. Porque o Criador pega pessoas chaves, como esses 4 jovens que eu falei, que fizeram toda a diferença dentro do Império Babilônico. E Nabucodonosor, você pode acompanhar no capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 de Daniel, a história dele. Ele se converte, ele se rende, ele se entrega ao Criador. Obviamente a sua descendência continua corrompida, mas Daniel passa a transição do Império Babilônico para o Medo-Persa. E é interessante, né, você anotar a profecia que está no livro de Isaías, se não me engano, capítulo 45, sobre Ciro, ungido, que foi o conquistador da Babilônia, né, longos anos depois. Eu vou entrar ainda aí. Mas você precisa entender isso. Nabucodonosor, ele aponta para o ouro porque ele se converte ao Criador. E Daniel, então, não deixa que o sistema babilônico domine sobre a terra. Mas parte dele, sim, ainda é passado, mas não é ainda, vamos dizer assim, algo que foi estabelecido como sistema de ensino. Mas teve influências, tanto que existe hoje em parte do sistema legal, além da Torá, o famoso Código de Hammurabi, que faz parte também de parte do sistema legal de todos os países do mundo. E esse Código de Hammurabi veio da Babilônia, tá? Do império ali dos caldeus, de Ur dos caldeus. Então preste bem atenção nisso. A cabeça é ouro porque o ouro aponta para a palavra de Deus, por isso que a cabeça é ouro. E o Criador, então, ele, por mais que o sistema queria dominar, não consegue, porque Deus intervém na cabeça, que é Nabucodonosor. Ele fala muito bem disso e faz com que ele se renda, no capítulo 4 de Daniel, ao Criador, ok? E ele não consegue então implantar o sistema de governo ainda na Babilônia, mas aí passa por Ciro, Império Medo-Persa, que também tem o mesmo propósito, continuar implantando o reino humano. Só que Ciro, ele tem uma profecia, ele era ungido. E assim os reis, né? Depois dele veio Dario, e Daniel influencia Dario. A influência de Daniel passa até o 2º rei do Império Medo-Persa. Olha que tremendo. E ele deixa um legado, o profeta Daniel, ele deixa um legado ali no Império Medo-Persa, né? E olha que interessante, depois do fim, eu já vou passar do Império Medo-Persa, porque o foco agora é o Império Grego. Depois que o Império Medo-Persa, ao longo dos anos, ele é conquistado pelos gregos, isso já lá no século 400, que, né, começa a se instaurar a guerra ali entre os Medo-Persas e os gregos, Medo-Persas e os gregos, Medo-Persas e os gregos. Em muitas ocasiões os persas vencem, em outras ocasiões os gregos vencem. Vocês já assistiram o filme 300 de Esparta. Os 300 de Esparta, apesar de ser um filme muito jóia, bacana, eles resistem e mostram a persistência, né? A resiliência do povo grego, mas eles são derrotados ali pelos persas, tá? Apesar deles matarem muitos persas, eles são derrotados ali. Mas aí o povo grego começa a se levantar e chega no seu ápice, tá? Eles não conseguem então prosseguir com aquele império, eles não conseguem prosseguir com o império, não conseguem passar, né, vamos dizer assim, implantar, infiltrar no sistema de ensino. Eles influenciam parte, mas não entram. Mas aí vem para o Império Grego, e é aqui que é o foco desse vídeo, esse vídeo vai ficar um pouco longo mesmo. O Império Grego,
que começa em Alexandre o Grego, que nem era muito bem um grego, ele era macedônico, apesar que fazia parte da Grécia. Eles se consideravam gregos, mas os gregos, vamos dizer assim, de puro nascimento, que eram meios gregos, rejeitavam os macedônios, que eram como se fossem gregos de segunda classe, ok? Mas, como a profecia dizia, né, o chifre pequeno ia se levantar, né, se tornar um chifre grande, que é exatamente Alexandre o Grande, que, né, filho de Filipe II. Filipe II começa então a conquista do império, né, começa a instituição, porque por mais que eles não fossem tão considerados gregos, eles se consideravam e eles idolatravam o sistema de ensino da Grécia, porque, como diz o apóstolo Paulo, os gregos buscam sabedoria, e é aqui que entra o X da questão. Alexandre o Grande foi mentoreado pelo atual sistema de ensino dos nossos dias, que era Aristóteles. Era o mentor de Alexandre o Grande. E o nosso sistema, a nossa base curricular de ensino hoje, que você estuda na sua escola e na sua universidade, ou boa parte dela, vem de um sistema filosófico aristotélico. Ok, entende isso? Porque no Império Grego, a pessoa, vamos dizer assim, de Alexandre o Grande, que representa ali bem claro na profecia de Daniel, né, o bode que, né, ele chifra o carneiro, que era o Império Medo-Persa, e ele cresce. Depois o chifre dele é quebrado, nascem 4 chifres, que são os 4 generais. Olha que interessante, os 4 generais de Alexandre. Eu não vou falar da história, porque você tem ela nos vídeos anteriores aí. Por isso que eu falei que você precisa assistir, tá? E ali os diadocos, então, o que eles fazem? Era a guerra entre 2 e 2, que era 2 que defendiam o império da forma que, vamos dizer assim, 2 que defendiam o império da forma que Alexandre o Grande tinha passado, os 2 que não queriam daquela forma. Então, ali é a guerra. Mas o fato é que a estátua desce. Então, passa-se, então, da transição do reino do Império Grego para o Império Romano. Só que o que acontece? Você percebe que, né, as coxas são ligadas à perna, apesar de os materiais serem diferentes. Tá? Eu falo sobre a questão do material do bronze. O bronze é um metal misturado, tá? Não é um metal puro como o ouro e a prata, que são puros. O bronze é a mistura de latão com bronze. É mistura, aliás, latão com cobre. Latão e cobre se misturam, então nós temos o bronze. É um metal misturado. E aí que começa a mistura, então, né, do sistema babilônico ali, literalmente no Império Grego. É o sistema de ensino que chegou até os dias de hoje, ok? Passa-se então das coxas, que é parte da perna, né, para o Império de Ferro, que é o Império Bélico de Roma, mas entenda que Roma, ela absorve o sistema de ensino grego, porque Roma, inclusive, adota a própria língua grega como uma língua oficial do Império Romano. Porque os romanos falavam grego, não sei se você sabe, que era o sistema de ensino dos gregos, era muito forte. Foi implantado uma cultura com muita força. Então os gregos conseguiram não só implantar um sistema bélico, mas um sistema de ensino, e isso é transicionado para o Império Romano. Só que Roma dá um upgrade, vamos dizer assim, no sistema de ensino grego, que é o nosso sistema de ensino, né? Babilônia começa lá em cima, na cabeça, e ele, né, desce então, que vai se misturando então as culturas, vai se perpetuando uma cultura misturada, chegando então ao Império Romano, né, como eu já disse, e Roma então faz o upgrade e coloca então um sistema político para comandar junto com o sistema, né, cultural grego, que é começado ali, que é o sistema de ensino e o sistema de governo político que nós temos hoje. Não é interessante isso? Então o Senado e os políticos, né, são instituídos ali em Roma, o sistema político que nós temos hoje. Não só o sistema de ensino nós temos hoje. Então Roma tem uma grande estratégia, que é o quê? Olha, nós não vamos fazer guerra com vocês, mas nós vamos enviar a nossa eclésia, né? E Jesus sabia bem disso, porque foi bem nessa época que ele veio. Eclésia, que é o termo igreja, que nós conhecemos hoje, né? Mas eclésia era um grupo seleto de pessoas que Roma selecionava de várias, né, classes sociais diferentes,
juntamente com uma legião de soldados, que iam para determinados locais que eles estavam conquistando para implantar a cultura e o sistema de ensino do Império Romano. Porque quem controla as escolas controla o sistema, entendeu? E então chegamos nos dias atuais, que são os pés da estátua, ok? E aí entra na profecia de novo, que a pedra sem auxílio de mão humana cairia e atingiria os pés da estátua no fim dos tempos. No fim dos tempos. Porque a estátua, parte de barro e parte de ferro, há muitas controvérsias. E como o vídeo ficou muito longo, eu verdadeiramente vou ter que dividir esse vídeo em duas partes, porque já está quase 30 minutos de vídeo. E amanhã nós continuamos falando sobre os pés da estátua e quem controla as escolas controla o sistema. E que a intenção do nosso Criador é implantar o sistema do céu na terra. E nós somos os portadores do sistema de ensino do céu, o sistema de ensino do Criador. E não podemos nos deixar contaminar com toda essa contaminação que existe no sistema hoje, ok? Então, eu ia colocar o vídeo aqui no final para vocês, o vídeo, mas não cabe no conteúdo. Então amanhã vocês vão assistir a continuação dessa minha fala e o vídeo, né, da atualidade que nós nos encontramos hoje. E você vai entender muito bem essa profecia. Shalom, fique na paz e até amanhã com a continuação.